Sétimo ano, tudo bem com vocês? Estudar direitinho Simple Present, lembra do auxiliar do? O auxiliar eu só uso para fazer interrogativa e negativa. Afirmativa eu não uso auxiliar, certo? Então, para complementar essa parte Simple Present, vamos ver hoje o Frequency Adverbs, advérbios de frequência que estão na página 13, né? E 14 aqui em cima, ó. Mas eu fiz uma folhinha à parte, mas vocês vão dar uma estudada em casa isso daqui. Olha, os frequency adverbs, os advérbios de frequências, são esses aqui. Tem outros também, mas o livro por enquanto não apresentou, tá? São usually, quer dizer usualmente, com uma certa frequência, always, sempre, never, nunca, often, frequentemente. E usually, repetir aqui, usualmente, nós temos sometimes, quer dizer, às vezes. Esses são os frequency adverbs, advérbios de frequência, tá? Do presente. Então, os advérbios de frequência são usados antes do verbo. Apareceu um verbo, é antes do verbo. Agora, se aparecer o verbo to be, ele vem depois do verbo to be. Vamos ver aqui. Ó, David usually listens to music. David usualmente escuta música. Então, o verbo está aqui, eu uso o advérbio de frequência antes do verbo. I always practice sport. Eu sempre pratico esporte. Usei o always, que é um advérbio de frequência, antes do verbo aqui, antes do verbo practice. We never go rollerblade. Nós nunca vamos andar de patins. Never. Eu usei antes do verbo go. Agora, preste atenção aqui. I am é verbo to be. Então, o que diz aqui? Apareceu o verbo to be, vem depois do verbo to be. Então, I am often on time for class. Eu estou frequentemente na hora da aula. Quer dizer, eu sou pontual, né? They are verbo to be. Então, a regra diz o quê? Verbo to be, eu uso o advérbio de frequência depois dele. Então, ó, they are usually tired in the evening. Eles estão usualmente cansados à noite. Certo? E o sometimes? Por que eu botei esse asterisco aqui? Porque o sometimes é o único que não tem uma posição fixa. Ele pode ser usado no início da frase ou no final da frase. Ó, sometimes I play tennis. Às vezes eu jogo tênis. Ou I play tennis sometimes. Eu jogo tênis às vezes. Então, os advérbios de frequência eles são usados antes do verbo, com exceção do verbo to be. Apareceu o verbo to be, eles são usados depois do verbo to be. Agora, o sometimes, ele é o único que tem a posição diferente. A gente usa ou antes da frase ou no final da frase. Também posso usar antes do verbo, tá? Não botei exemplo que não também, mas posso usar também, que poderia ser assim, I sometimes play tennis. Poderia também, tá? Então, sometimes é o único que tem 3 diferentes maneiras de ser usado. Início de frase, antes do verbo e no final da frase. Certo? Então, esses são os frequency adverbs, advérbios de frequência. Agora, nós vamos ver o frequency words. Qual a diferença do advérbio de frequência e das palavras ou expressões de frequência? Muito simples. As palavras ou expressões de frequência, no caso aqui, eles são usados no final da frase ou depois do verbo, tá? O que são frequency words? Ó, every day, every month, twice a week, 2 vezes na semana, 3 times a day, 3 vezes ao dia. Então, essas palavrinhas são chamadas palavras de frequência, usadas no fim da frase ou depois do verbo. Vamos ver aqui? Ó. We study once a day. Nós estudamos uma vez ao dia. Once a day é uma palavra de frequência. I go swimming twice a week. Eu vou nadar 2 vezes na semana. Twice a week é uma palavra de frequência. You have breakfast every day. Você toma café da manhã todo dia. She goes to the dentist every year. Ela vai ao dentista todo ano, com uma certa frequência, né? I brush my teeth 3 times a day. Eu escovo os meus dentes 3 vezes ao dia. Então, 3 times a day é uma palavra de frequência. They go fishing every month. Every month, que é todo mês. Eles vão pescar todo mês. Então, vem no fim da frase, viram? Então, o frequency word vem no fim da frase ou depois do verbo. Fim de frase ou depois de verbo, tá vendo?
Essa é a diferença dos advérbios de frequência e das palavras de frequência. Os advérbios de frequência são, o Leo mostrou, usually, often, never, sometimes, rarely, que não mostrou ainda, provavelmente vai aparecer, tá? Então, sometimes, never, usually, always, são os advérbios de frequência, usados antes do verbo, certo? E quando aparecer o verbo to be, eles são usados depois do verbo to be. E as palavras de frequência, usadas depois do verbo ou no fim da frase. Memorizou isso aí, você faz, ok? Com essa explicação, na página 14, você vai poder fazer esse exercício 2. Esse exercício 2 é Complete the sentence e use the correct option. Você tem 2 opções em cada item. Então, você vai escolher qual que você vai encaixar aqui. Lembrando da regrinha que eu ensinei, você vai ver o que vai encaixar aqui em cada palavrinha, em cada espaçozinho, tá bom? Virando a folha, a página 15, exercício 3, aqui está pedindo para organizar as frases interrogativa e dar a resposta. Vou fazer essa primeira com vocês. Ó, nós temos aqui you do soccer e play. Vamos fazer uma pergunta usando o auxiliar do, que é para presente. Do you play soccer? Do you play soccer? Yes. I always play soccer, que quer que você use o quê? O advérbio frequência. Você já sabe que o advérbio frequência, ele vem antes do verbo. Então, a pergunta é, você tem que fazer a pergunta. Do you play soccer? A resposta, yes, I always play soccer. A B, como vai ficar a pergunta B? O sujeito que é they. Do they swim every weekend? Do they swim every weekend? Resposta, vamos ver o que coloca never. Então, você vai responder o quê? No, they never swim. No, they never swim. Então, vocês vão fazer a pergunta e vão dar a resposta de acordo com os advérbios que estão aparecendo aqui. Tem advérbio frequência e palavras de frequência, tá? Vamos ver a quarta questão. Put this sentence in the negative form. Essas frases vai botar na negativa. Vou fazer a primeira. Mike and Jonas play soccer. Mike and Jonas jogam futebol. Eu quero que você use futebol. Você vai botar Mike and Jonas don't play football. Por que não joga futebol? Por que não joga futebol americano? Porque ele joga futebol brasileiro, nosso, né? Então, we like table tennis. Nós gostamos de ping-pong, né? Tênis de mesa. Você vai botar essa frase negativa, tem que usar o don't. Então, vai ficar o quê? We don't like o quê? Tênis. Ok? Então, a negativa você vai usar usando o que está entre parênteses. Tudo bem? Vamos ver aqui essa outra questão. At home. Match the question with the answer. Vai ler a pergunta e vai procurar a resposta. Certo? Isso aí foi para casa para vocês fazerem. A gente vai corrigir depois. Vou passar para vocês também a página 37, que é sobre time, sobre horas. Tá? Lembrando que essa página aqui vocês têm o gabarito. Mas não vão olhar o gabarito, né, gente? Só depois que vocês fizerem, né? Então, ó. Vocês têm aqui, vão olhar aqui. Vai ver... É referente a que relógio? Aí bota a letrinha. E aqui, answer the question, use the information given. Você vai dar a resposta usando o que está entre parênteses. Tá? How often do you play soccer? How often quer dizer com que frequência. Com que frequência você joga futebol? Aqui quer que você responda que você nunca joga futebol. Então vai ficar como? I never play soccer. Tá? Então, how often quer dizer com que frequência. Certo? Então, espero que vocês façam tudo direitinho. Continue estudando, tá, gente? Goodbye.